Oi, gente. Infelizmente a gente não está tendo aula presencial, mas para a gente não ficar sem ver o conteúdo, a gente vai começar dessas videoaulas para poder começar de uma forma mais organizada. Então a gente vai começar desde o começo mesmo, lá desde o começo da apostila. Vamos rever alguns conteúdos e na medida que essa crise ela permaneça, a gente vai ter mais videoaulas, mais conteúdo. Mas por enquanto vamos começar do começo, tá bom? Eu vou projetar aqui, para quem não tem apostila ou para quem acabou deixando a apostila na escola, as primeiras páginas com calma. Então, caso alguém precise ler a apostila, é só apertar pause na página que quer consultar, tá bom? E daí, depois de tudo isso, eu preparei aqui um rascunho para que eu possa me nortear para poder explicar todo o H1 para vocês, tá? Então eu vou começar lendo, ó. Expansão europeia, ó. Durante a antiguidade, os europeus já navegavam pelo mar Mediterrâneo, mas temiam o mar tenebroso, o Oceano Atlântico. Expansão marítima é o nome dado ao processo de enfrentamento desses medos em busca de rotas comerciais rentáveis. Então, toda vez que a gente falar sobre esse enfrentamento aí do mar tenebroso para tentar procurar rotas ou procurar formas de ganhar dinheiro aí para Portugal e Espanha, a gente está falando de expansão marítima, até porque o nome já deixa bem claro, né? Expandir pelo mar marítimo, né? Grandes navegações é o nome dado às navegações principalmente realizadas por Portugal e Espanha, que buscavam as novas rotas comerciais pelo mar tenebroso e que resultavam na descoberta da América conforme o olhar europeu. Já paro aqui para alertar vocês. Gente, quando a gente falar de descoberta da América, a gente está falando de descoberta no ponto de vista do europeu. Então, pro europeu, a América era uma novidade, era uma descoberta. Mas isso não significa que não tinha povos aqui. Então, para a gente, como americano, como brasileiro, né, estando na América e nascido na América, o termo descobrimento ele não é muito legal de ser utilizado, porque a gente foi colonizado. Os nossos ancestrais nativos aqui da Terra, eles já estavam aqui, tá? E não se encontra algo que não foi perdido. Então, pro americano, pro descendente, pro nativo, não é legal utilizar o termo descobrimento, tá? Então a gente só vai usar quando a gente estiver falando do olhar europeu diante dessa história. Essa busca por novas rotas comerciais está ligada à invasão de Constantinopla e o encarecimento de mercadorias, mas não foi o único objetivo. Por muito tempo se acreditou que o motivo deles terem saído da Europa e ido por mar, sentido Índia ao invés de terra, fosse a invasão de Constantinopla, que era a antiga rota terrestre. Né? Como com essa invasão acabou ficando tudo mais caro, eles queriam dar essa volta. Contribuiu, mas isso também tem bastante a ver com Portugal estar com a sua navegação mais desenvolvida e querer dominar também algumas terras da África. Então Portugal foi navegando pela África e foi dominando diferentes lugares e conquistando ali mais influência, mais poder, levando riqueza. Então não foi só exatamente por causa da invasão de Constantinopla. A Espanha resolveu procurar rota para as Índias pelo Ocidente. Isso fez com que conhecessem a América com Cristóvão Colombo em 1492. Então, foi graças a essa ideia da Espanha de sair da Espanha e ir totalmente à esquerda que eles acabaram conhecendo o que a gente entende como América hoje. Tá? Enquanto Portugal descia sentido África para poder dar a volta pela África, a Espanha estava fazendo um caminho diferente, estava indo reto ali até que Colombo acabou chegando aqui na América em 1492. Portugal pressionava a Espanha pelo controle das terras e dos mares, que resultou no Tratado de Tordesilhas, dividindo o mundo ao meio. Então, nesse período, Espanha e Portugal estavam num dilema aí de quem é que ia ser o proprietário das terras, como é que eles iam controlar para que um não invadisse a terra do outro e tal. Eles até envolveram o Papa a primeiro momento, querendo fazer uma bula, querendo fazer um documento com o Papa, que não foi bem aceito. E depois eles chegaram no Tratado de Tordesilhas para dividir, para colocar uma linha aí dividindo a terra no meio entre Espanha e Portugal. Então, para a esquerda ficaria Espanha
e tudo que é para a direita descoberto ficaria para Portugal. Em 1519 a 1522, Fernão Magalhães fez a primeira circunnavegação. Fernão Magalhães aí ele fica histórico aí como o primeiro responsável por uma navegação que saía da Europa para chegar até a Índia, dando a volta pela América, indo totalmente à esquerda. Infelizmente ele não conseguiu concluir essa viagem, ele acabou sendo morto nas Filipinas, mas a viagem em si, que ele saiu liderando, ela conseguiu realizar essa tarefa e houve sim essa navegação dando a volta ao mundo, indo totalmente pela esquerda. Tá? França, Inglaterra e Holanda também tentaram, mas as terras exploradas não foram lucrativas, os que levaram à pirataria. Lembra que eu falei, o Portugal e Espanha estavam liderando e dividiram o mundo entre os dois. Para a França e para a Holanda, né, e para a Inglaterra, não estava dando lucro essa navegação, então eles começaram a roubar. A pirataria nada mais é do que roubo. Então eles colocaram. Não era que nem a gente vê aí de Peter Pan e pirata com Capitão Gancho ou Jack Sparrow, mas sim, Espanha e Portugal dominavam a navegação, enquanto Inglaterra, Holanda e França acabavam realizando esse roubo no mar. Antes de Colombo, a América funcionava. Haviam civilizações instaladas aqui: olmecas, toltecas, astecas, incas, maias e tupinambás. Quando eu me refiro ao funcionava, é porque todas as civilizações elas estavam bem instaladas aqui e tinham seu cotidiano, sua forma de se organizar, tudo estava acontecendo. Não é que o europeu ele chegou aqui e trouxe o modo de viver para cá. Tudo já existia aqui, do jeito deles, né? Os astecas viviam à sua maneira, os incas viviam à sua maneira, e o europeu chegou aqui e encontrou essa turma funcionando, né, vivendo de uma forma diferente daquela que era vivida na Europa. Os astecas ficavam onde hoje é a cidade do México. Ela impressionou os espanhóis com seus templos e riquezas, mas também chocou os espanhóis com seus sacrifícios humanos praticados em seus rituais religiosos. Os astecas eles tinham, dentre a fé deles, a ideia de que o sangue humano era responsável por movimentar o mundo. Era oferecido aos deuses deles e assim o mundo funcionava. Então, eles tinham até um jeito organizado para pegar os seus sacrifícios e matá-los e colocar esse sangue para escorrer em oferta ao seu Deus. Tá? Isso para eles era algo sagrado, era algo simbólico, tanto que essas vítimas normalmente elas eram voluntárias, escolhidas, e elas se sentiam privilegiadas ao invés de condenadas. Elas estavam privilegiadas, vestiam as melhores roupas, comiam as melhores comidas e estavam vivendo aquele privilégio de ser escolhido para ser sacrificado para que o mundo funcionasse. Era uma coisa bonita para eles. E já para o europeu era cristão, o europeu achava um absurdo que um homem matasse o outro para oferecer, fizesse um sacrifício para oferecer para um Deus, tá bom? Ainda mais um Deus, não era nem o mesmo Deus. Era uma outra visão de Deus diferente da que o europeu acreditava. Os incas também chamaram a atenção por suas estradas e terraços cultivados, e os maias com suas pirâmides. Então, tá vendo? Essas sociedades elas tinham sua forma de se organizar mesmo. Quando a gente fala de maia e pirâmide, as pirâmides maias elas são bem parecidas com o que a gente encontra no Egito. A gente tem aí também os terraços de plantio. Então, a agricultura estava bem organizada aqui, ela estava bem desenvolvida aqui também. Não foi nada descoberto do nada e sem funcionar, tá? Essas sociedades elas se organizavam mesmo. Mas o etnocentrismo marcou esse contato. Os europeus não aceitavam as diferenças. Pouco se salvou dessas sociedades. O pouco que se salvou é folclorizado e considerado atrasado. Então, para o europeu, não estava certo aquilo, né? Por quê? Porque ele colocava a cultura dele lá em cima, enquanto a daqui era inferior, era errada. Então isso acabou custando tudo que vem pela frente. Porque o europeu achava que
cultura dele que era correta e o resto não, o resto estava errado. Tá? Isso é o que a gente chama de etnocentrismo. A colonização começou em 1519 com Hernán Cortés, que arrasou a sociedade azteca. Depois Francisco Pizarro e Diego Almagro com os incas, e esse processo ele acabou acontecendo em todas as outras sociedades. Tá? Esses espanhóis foram matando muita gente, foram dominando, e os que sobreviviam mais tarde acabavam se tornando servos e escravos. Tá? Porque, de novo, o europeu, quando ele veio para cá, ele veio para ganhar dinheiro, né? Para explorar, para colonizar. E também porque ele achava que a cultura daqui era incorreta e só dele estava certa. Para facilitar a conquista, a Espanha resolveu dividir a América Espanhola em 4 reinos, 4 vice-reinos. A coroa pretendia domínio das regiões para explorar metais preciosos. A exploração do trabalho indígena se deu por meio de mita e de encomenda. A mita, 4 meses compulsório nas minas, e a encomenda, trabalho sem remuneração, geralmente na agricultura. O que difere um pouco o Brasil do resto dos países aqui colonizados na América Latina é que o espanhol ele acabou priorizando a exploração do trabalho desses sobreviventes. Né? Teve muito mais nativo tendo que trabalhar depois aí como mita e encomenda do que no Brasil, que foi mais escravos negros trazidos da África. Tá? O que não significa que não tenha tido escravo negro no resto da América Espanhola. Tá? É que aqui no Brasil os números foram muito maiores em relação ao tráfico negreiro, mas lá eles acabaram dominando esses nativos e eles trabalharam. É por isso até que quando a gente olha a aparência dos latinos, que vai do México ao Chile, o Brasil acaba sendo um pouco mais diferente deles, porque a gente tem um caldeirão aí de misturas de miscigenação maior do que a deles. A deles acabou sendo priorizado aí o espanhol e o nativo. Até teve outras culturas, mas não nos mesmos números que o brasileiro. A sociedade era dividida entre chapetones, nascidos na Espanha, crioulos, descendentes de espanhóis, nascidos na América, índios, negros e mestiços. O que acontecia aqui é que rolava uma hierarquia, tá? Os chapetones, quem veio lá da Espanha para ficar aqui, acabavam se tornando os líderes, eles tinham respeito, então eles ficavam acima da sociedade. Abaixo deles, mas ainda liderando bastante, a gente tinha os crioulos, que eram os filhos desses espanhóis que vieram para cá, mas que nasceram aqui. A Espanha não via quem nasceu na América, mesmo sendo filho de espanhol, com o mesmo olhar, então era tratado como crioulos. Eles também tinham certa liderança, mas eles não podiam ter tanto espaço, porque o espanhol ele achava que era melhor não. Só o nativo espanhol era que deveria ascender aí as lideranças. Depois deles a gente tinha aí os mestiços, com menos ainda, para depois ter os índios e os escravos. Tá? Então existia essa hierarquia aí do nativo até o escravizado dentro da sociedade espanhola. Tranquilo? Esse foi o resumo que eu consegui preparar aqui para explicar o H1 de novo, para evitar que a gente tenha qualquer dúvida. Com tudo isso que eu expliquei para vocês, vocês são capazes de responder todos os exercícios referentes ao H1. Tá? Então, a gente vai se encontrando EAD enquanto a gente não puder se ver em sala de aula. Façam com calma os exercícios, estudem, leiam de novo a apostila. Se tiver alguma dúvida, me procura, a gente vai tirando dúvida, tá bom? Mas não deixem de estudar, gente. Esse período vai ser bastante difícil, mas a gente não pode perder esse tempo, tá bom? Enquanto isso, lava bastante a mão, aproveita a família, se cuidem, e eu já tô com saudade da maioria de vocês, tá? Tchau, gente!